Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. E hoje, nesse dia de chuva aqui na cidade de Salvador, em pleno carnaval, vamos falar aqui do livro Malês 1835, Negra Utopia, de Fábio Nogueira. Livro em versão digital, muito interessante esse livro. Comemora inclusive os 125 anos? Não. 185, 100, 100, bom, é uma comemoração. 2025, não, são 200, né? 190 anos. 190 anos dessa revolta aqui, revolta dos malês, em 1835. E aí, bom, antes de começar, não se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar, ser membro do canal, clique em seja membro, apoiar o canal através do Apoia-se, né? Clique no link que está aí na descrição. E também você pode dar o valeu, né? O like especial, dar uma gorjetinha pro canal. E por favor, dê uma olhada também, como sempre eu peço, o meu mais novo livro, A Vingança de Vladimir, que está disponível no Clube de Autores, que é o segundo link da descrição. Certo? Então, vamos lá, aqui eu vou acompanhar aqui o sumário do livro, né, o Fábio Nogueira, né, que é o autor. Ele é um historiador, certo? Ativista, né, ativista da causa negra. Ele faz parte de um movimento chamado Marxismo Negro, bem interessante. E ele tem outras obras, né, especialmente a pesquisa dele assim, mais frequente é de um intelectual chamado Clóvis Moura, né, que foi uma das pessoas que pesquisou justamente sobre a revolta dos malês. Ele tem um livro também chamado Clóvis Moura, um livro também interessante, vale a pena ler. Tanto esse livro aqui, que eu vou falar para vocês agora, quanto esse Clóvis Moura, estão disponíveis gratuitamente na internet, né, em versão digital. Bom, eu vou acompanhar aqui o sumário. Só para contextualizar, antes de a gente entrar de cabeça no conteúdo do livro, essa chamada revolta dos malês foi uma revolta de escravizados, né? Que aconteceu no século XIX. Foi liderada por um grupo de escravizados e negros libertos, né, chamados de malês, porque eles tinham origem muçulmana, né, do norte da África, se não me engano. E aí eles têm um grande diferencial em relação a todo outro revoltas que já tinham acontecido antes e que vieram depois, né, porque essa liderança muçulmana provocou uma grande diferença no modelo, né? Porque os líderes envolvidos, né, na revolta, além de serem muçulmanos, eles eram letrados, certo? Eles tinham uma pretensão, né, além de libertação, né, da escravatura, né, a abolição da escravatura aqui na cidade de Salvador, na região também. A história diz que eles tinham a intenção de fundar uma espécie de república, né, uma região autônoma muçulmana, muita gente chama de califado, às vezes de maneira pejorativa, inclusive. E aí eu me lembro que quando eu estudei história isso, né, quando eu era estudante, sempre dizia foi uma revolta que pretendia escravizar outros negros, né? Era uma coisa exclusiva dos malês, dos muçulmanos. Eles iam escravizar os negros e eliminar a população branca, uma coisa assim. Mas aqui, bom, o professor Fábio Nogueira,
Ele vai trazer alguns pontos bem interessantes sobre o modo como a revolta aconteceu e que, assim, muito do que foi feito historicamente para desqualificar a ação foi justamente para desmobilizar tentativas de união, né, entre as diferentes etnias e comunidades africanas ou descendentes africanos que estavam em situação de cativeiro, né, de escravatura, como se fosse uma espécie de maneira de desunir os diferentes grupos para que não se unissem. E aqui o pesquisador, o autor Fábio Nogueira vai dizer que havia um empenho desses malês, desse pessoal, de fazer uma certa unificação dessas etnias, mas com a liderança deles. E aí tem um aspecto místico da religião muçulmana, que é diferente, né, das outras revoltas, algumas que aconteceram antes, realmente, porque eles faziam uma espécie de processo de proteção, autoproteção, através de uns dizeres em árabe que eles colocavam dentro de uns colarzinhos e tal, e aí servia de proteção, e aí não era todo mundo que sabia, porque tinha a coisa da escrita e era em árabe, né? Então o sentido daquilo ali. Há uma conexão também que foi feita aqui pelo historiador, entre o posicionamento dos malês como muçulmanos e os vínculos com as religiões, né, da matriz africana, identificando Alá com Oxalá, se eu não me engano. Bom, aí aqui tem, né, uma apresentação, a nota da edição, aí tem a introdução. Certo? Então a introdução é justamente a proposta, né, do livro de resgatar essa revolta dos malês como sendo uma expressão da luta dos escravizados africanos e descendentes, libertos também, né, alforriados, tá? De união para combater basicamente, né, a exploração dessas pessoas dentro do capitalismo escravista que existia no Brasil e do qual a gente tem ainda uma herança forte que às vezes a gente não percebe, mas permeia todo o modelo de capitalismo que nós temos até hoje, que é esse modelo que vai até contra as ideias mais liberais, né, porque submete as pessoas a um regime de exploração que é quase escravo. Aí o primeiro capítulo ele chama de O Haiti é Aqui. Ele vai trazer a ideia de que o movimento dos malês, eles tiveram influência da independência haitiana, que tinha acontecido alguns anos antes, sob a liderança de um ex-escravo negro no Haiti. O Haiti foi o primeiro país, né, de certo modo, ao se tornar independente e abolir a escravatura ao mesmo tempo, porque o líder era negro e ex-escravo, em relação à França, né, usando os mesmos ideais da Revolução Francesa, os ideais iluministas. Aí tem depois a Bahia, uma província rebelde. Então, por causa dessa revolta, principalmente, muito do que foi estereotipado sobre a Bahia nos anos posteriores, né, no caso da monarquia e de certo modo até hoje, coloca a Bahia como sendo uma província, né, um lugar de rebeldia, desobediência, né? E até mesmo os estereótipos atuais, né, de colocar a Bahia ou baianos como sendo preguiçosos e tal, isso também é um resquício desse discurso de desqualificar as pessoas daqui, muito por conta dessa revolta. Aí tem aqui depois africanos, crioulos e libertos, são justamente
os grupos étnicos que diz assim, tem os africanos presentes na revolta, são chamados africanos porque tinham vindo da África, certo? Através do comércio, né, do tráfico negreiro, que nessa época estava muito intenso, inclusive ele ressalta isso, que estava muito intenso na primeira metade do século XIX, né, anos 1800, o tráfico negreiro estava muito intenso. Então chegavam muitos escravizados vindos da África, aqui no Brasil, e aí tinha esse grupo, né, no caso os malês, né, tinha outros grupos, né, Nagô, ou Nagô é o mesmo, Nagô é o mesmo, só que é outro nome para o mesmo, e os bantus e tal. Então esses grupos eram chamados de africanos. Crioulos seriam aqueles que nasceram, né, aqui no Brasil e eram descendentes de escravos. Então eles nasceram de certo modo como brasileiros, mas tinha essa diferença em relação à origem. E libertos seriam justamente aqueles que conquistaram, especialmente através da compra de alforrias, e por isso eles não eram mais escravizados, mas era quase como se fosse, né? Então ele fala de, por exemplo, pessoas que eram principalmente os escravos, chamados escravos de ganho, que era um tipo de escravo basicamente urbano, principalmente urbano, que trabalhava em diversas funções na cidade e o que ele ganhava, né, de renda, ele passava para o senhor, o dono dele. E aí muitos desses conseguiam, além de o que eles pagavam para o dono deles, eles conseguiam guardar e aí eventualmente um dia conseguia pagar a carta de alforria. Agora ele vai dizer também no livro que muitas dessas pessoas, apesar de ter o status de liberto, o vínculo de trabalho, de exploração continuava, então acabava sendo trocar uma situação assim, uma situação nominal de escravo para uma situação factual de escravo, porque continuava mais ou menos do mesmo jeito, né, tendo que trabalhar, né, muito tempo para manter muitas vezes um vínculo trabalhista, entre aspas, com as mesmas pessoas, né? Então o senhor de escravo, e isso aconteceu inclusive até depois da abolição, né, em 1888, o escravo, né, o escravizado, ele comprava a liberdade dele, mas continuava trabalhando para o mesmo senhor. Então é um regime de exploração que era o mesmo, né? Então, uma coisa que o Fábio Nogueira ele chama a atenção, que não dá para promover uma liberdade plena quando você tem um sistema econômico de exploração independente de ser escravista ou não. Aí tem aqui os malês da cidade de Salvador. Então esses malês eles tinham muitas funções, né, muitos ofícios importantes na cidade, né, ofícios de artesanato, ofícios intelectuais, vários ofícios, o que permitia uma organização grande entre eles, porque eles conseguiam pegar e estar presente no dia a dia da cidade e conheciam bem a cidade. Muitos, como ele falou, eram escravos de ganho, então eles conheciam a cidade, tinham uma função mesmo de escravo de ganho, que era o carregador daqueles transportes, né, que tinha, eram quatro pessoas, né, que transportavam, uma que ficava dentro de uma coisinha assim, o seu nome daquilo aqui. No livro ele fala o nome do livro, mas esqueci. No livro ele fala o nome desse meio de transporte. E aí, como eles faziam esse transporte das pessoas, e as pessoas ficavam lá dentro, então eles iam carregando essas pessoas, eles conheciam bem os caminhos e os becos das cidades. Então na hora de fazer emboscadas, de fugir, de sumir durante os ataques, tá, e reaparecer em outro lugar, eles eram muito espertos para isso.
porque conheciam bem a cidade, certo? Depois tem aqui essa coisa da cidade de Salvador. Aqui fala, os filhos de Alá vão à luta, certo? Então há o fato de receber essa conexão com a religião muçulmana e o fato de saberem ler, né, serem letrados, ler e escrever. Aí tem esse aspecto místico também, que eu falei antes. Repressão e guerras subterrâneas. Aqui no caso... é que as revoltas, né, sofriam repressão, só que os escravizados continuavam a fazer as revoltas apesar da repressão, né, das torturas, né, da humilhação pública. Então os líderes, inclusive, é falado aqui, esses líderes, eles, quando foram presos, ou supõem que eram líderes, né, por causa da localização dos ofícios, né? Então muitos eram como se fossem reescravizados. Então muitas pessoas que trabalhavam como libertos, né, tinham seus ofícios, mas por serem ligados, né, por serem muçulmanos, ou saberem ler, acabavam sendo considerados líderes do movimento, participantes, e aí sofriam torturas, né, prisões, humilhações públicas, né, chibatadas, umas condenações bizarras, assim. E aí, mas apesar da repressão, o que o Fábio Nogueira diz aqui, havia resistência constante a essa guerra subterrânea, né, com várias mobilizações, que incomodavam, digamos assim, né, no nível meio que de guerrilha mesmo, até se conseguir promover a abolição, sendo que continua com a luta contra, ele vai chamar de racismo, né? Racismo epistemológico, praxis e luta de classe. Ele vai mencionar bem o Clóvis Moura, né, que é esse intelectual que eu falei, que pesquisava sobre as atividades dos escravizados no processo de luta, e aí vai relacionar isso com a luta de classes, né? Então ele vai dizer que no meio da academia, né, dos livros, das escolas, das aulas, esse tipo de ação rebelde, intelectual, né, é sempre colocada como um segundo plano, né, como se fosse algo secundário. E como eu falei, eu me lembro que na escola, quando a gente quando eu falar de revolta dos malês, como sendo uma das revoltas do período inicial da monarquia, né, do monarca do Brasil, 1835, né, a independência de 1822. Então você tem aí, justamente no período regencial, acho, talvez, né, período regencial, se não me engano, 1822, 1830, como é que foi o regencial, então é por aí. Então teve muitas revoltas, então se fala em história rapidamente, assim, alguma das revoltas foi a revolta dos malês, que o grande diferencial dela é que era liderada por muçulmanos que queriam fundar um califado e fazer com que os outros negros que não eram os malês, né, os muçulmanos, iam ser escravos também. Então eu só me lembro disso, de história. Então ele vai chamar isso de racismo epistemológico, né, que ignora o aprofundamento em relação às práticas, às lutas, né, de comunidades descendentes africanos, né, comunidades negras que atuaram no Brasil ao longo da história, né? E vai enfatizar a questão da luta de classes em relação a isso, chamando a atenção que todo esse movimento, assim como o próprio escravismo no Brasil e tal, faz parte do movimento de avanço do capitalismo no mundo, né? Que não é nada diferente o que ele vai dizer. Ele vai dizer que faz parte do avanço do capitalismo no mundo ao longo de toda a modernidade. Então no Brasil foi através do escravismo, e aí depois o racismo permanece, a tentativa de branqueamento da sociedade através dos imigrantes, a maneira como a sociedade brasileira meio que
ignorou a existência dos ex-escravos após a abolição, criando toda uma população marginalizada. As próprias teorias sobre a situação dos negros do Brasil, com o Guilherme Rodrigues também demonstra um pouco desse racismo epistemológico que, por um lado, ignora a capacidade dos ex-escravos, ex-escravizados, de serem representantes, né, cidadãos produtivos da sociedade, ignora mesmo, como se transforma eles em uma espécie de segunda classe de pessoas, né, que estão lá à margem da sociedade existindo, que aí se ignorar eles vão desaparecer, uma coisa assim. E aí, ignorando que faz parte, inclusive, da própria luta de classes existente no mundo em relação ao próprio capitalismo e tal. Bom, aí termina, né, tem as referências e tal. Então esse é o conteúdo aqui do livro do Fábio Nogueira, Malês 1865, Negra Utopia. Eu recomendo a leitura. Esse livro está disponível gratuitamente na internet, é só você colocar na busca, né? Malês 1875, Negra Utopia. A capa você vê que é, como dizia aqui, em árabe, na bandeira, e aqui um negro com o chapéu específico, né, usado pelos muçulmanos. Então não tem como errar na leitura desse livro, para você procurar ele. Bom, então é isso. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham estimulado a ler. Uma leitura, o Fábio Nogueira escreve bem, né, é bem direta, bem simples. Não é um livro grande, é um livro longo. Então, vamos lá, é isso aí. Certo? Então, terminando por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, se você não está inscrito. Dê like no vídeo, se você não deu ainda. Faça um comentário aí nos comentários, coloque uma pergunta, alguma coisa, porque aí o algoritmo vai entender que tem engajamento no vídeo, você ajuda o canal também. Compartilhe para as pessoas que possam se interessar, né, nesse vídeo. Você pode agora também ser membro, né, seja membro do canal, dê uma ajuda aí com o Valeu. Você pode se tornar um apoiador do canal no Apoia-se, primeiro link da descrição aí. E dê uma olhada no meu mais novo livro, mais recente livro, A Vingança do Vladimir, está disponível no Clube de Autores. É só clicar aí no segundo link da descrição, dar uma olhada nas 3 primeiras páginas e pedir o seu. Até o próximo vídeo, valeu!